Com vocês, Onofre Júnior. Opa, já estamos no ar, rapaz, nos pegou de surpresa aqui hoje, nessa sexta-feira, Cidadão Sustentável para você, como sempre, ao vivo, direto aqui nos nossos estúdios, quando são 22 horas, mais 2 minutos, 10 e 2, nesta sexta-feira, como sempre, falando ao vivo, direto dos nossos estúdios, estamos aqui ao vivo para que você tenha a oportunidade de participar, de interagir conosco, de dar a sua opinião, as suas sugestões sempre são muito bem-vindas. Você já sabe, o tema da nossa sexta-feira, dentro do nosso Movimento Cidadão, é justamente a sustentabilidade, como o próprio nome do programa já diz tudo. Aqui a gente tem como princípio a questão do crescimento sustentável. Vivemos em um estado com melhores números, em questão de produção, mas precisamos aliar isso à questão da preservação ambiental, da sustentabilidade, porque é a nova ordem mundial hoje. Não adianta, não tem como a gente fugir disso. Muita gente ainda resiste e critica, a Europa desmatou, a Europa acabou com as florestas, eles fizeram a Revolução Industrial, industrializaram, acabaram com o mundo. Nós chegamos onde chegamos, da forma com que estamos. E a árvore, a floresta em pé é um patrimônio. Nós precisamos reconhecer e entender que a gente também precisa ser, de alguma forma, compensado por isso e a gente ter inteligência para praticar essa questão da sustentabilidade com a melhoria na produtividade. Iniciativas são tomadas diariamente por grandes conglomerados, por grandes corporações, por empresas, por médias empresas, por pequenas empresas. Você na sua casa, quando recicla o seu lixo, você está também contribuindo com a sustentabilidade. Todos nós temos as nossas responsabilidades, cada um na sua área. E a gente tem visto muitas iniciativas e hoje nós iremos mostrar uma iniciativa de um grupo, o grupo FNX, também a Fênix DTVM, que tem feito um trabalho espetacular, extraordinário, principalmente aqui no estado de Mato Grosso. Para a gente falar sobre esses assuntos, principalmente dentro dessa questão do ESG, nós convidamos aqui a gerente do grupo, a gente de ESG do grupo FNX, a nossa amiga Thalita Galvão, para falar um pouco sobre o projeto Vida que Flui. Você irá conhecer o projeto Vida que Flui, preservação das águas e demais ações da agenda ESG do grupo. Vamos conhecer também um pouco do grupo FNX, que é qual o seu propósito e a sua missão. Chega para cá, Thalita, muito boa noite, prazer tê-la aqui em nosso programa e obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, o prazer é enorme estar aqui com vocês hoje. Prazer é sempre nosso e desde já parabenizando, em seu nome, a FNX por essas iniciativas que vocês têm tomado dentro desta, que eu chamo de nova ordem mundial, que é a questão da sustentabilidade, do ESG. São práticas que todos nós podemos, devemos e temos a obrigação de implementar nas nossas vidas, não é isso? E o mais importante é saber que hoje a sustentabilidade é sair do assistencialismo. Então a gente tem que pensar de forma, como você disse, como eu aplico na minha casa, como que eu aplico no meu trabalho, como que eu aplico na minha comunidade. Então, não é só mais o apoio à comunidade que eu estou inserida, a uma ONG, mas sim também como eu trato meu resíduo, como eu trato hoje, como eu posso melhorar a questão da eficiência energética dentro da minha casa ou dentro da minha empresa. Então, o grupo FNX e a Fênix DTVM,
ela se pautou nesses pilares para a gente montar a estratégia de ESG e assim contribuir mesmo para o futuro das próximas gerações. Fala para a gente um pouco mais, você me desculpe, mas eu não conhecia até então o grupo FNX, eu não conhecia. Eu gostaria de conhecer um pouco mais, saber um pouco mais a respeito, em que área que o grupo atua, como é que é? Então, o Grupo FNX hoje ele é um grupo que ele atua dentro da cadeia de mineração. Através da Fênix DTVM, que é uma instituição financeira que hoje é a primeira adquirente, né, do ouro oriundo de PLG. Então, hoje a gente atua com pequenas e médias mineração de ouro. Então, a PLG hoje ela é um regime que a pessoa física, o garimpeiro, né, ele pode extrair o minério e comercializar esse minério. Então, a Fênix DTVM hoje ela é a primeira adquirente desse minério e depois ela pode tanto comercializar para o mercado interno ou para o mercado externo. Como é que funciona esse mercado? Eu sempre tive muito interesse, muita curiosidade, Thalita, em conhecer um pouco mais, porque ela é um tanto quanto dogma, né? A gente tem algumas coisas no nosso estado que a gente vê os resultados, cresce aos olhos, os números, os resultados, principalmente econômicos, mas a gente não sabe como é que funciona. O agronegócio está passando um perrengue danado para tirar esse estigma de mal, né, de destruidor da natureza, assim como também eu acho que o setor de mineração também passa por isso, né? Existe o estigma aí e a gente sabe que você não pode rotular. É a mesma coisa da minha profissão. Tem bons jornalistas, tem maus jornalistas, tem bons advogados, maus advogados, enfim, todas as áreas têm aquele que age de forma correta, conforme a lei, e tem aqueles que tentam burlar a lei. Acontece isso no agronegócio também, acontece isso em todas as áreas e também no ramo da mineração. Mas muitas das vezes, quando você vê noticiários de aviões que são presos com carga de ouro sendo extraviada para ir para o exterior, pistas clandestinas perto de garimpos, garimpos instalados em lugares que não deveriam. Quando você vê isso, você vai criando, vai montando, né, aquela sua ideia, aquela sua opinião a respeito disso. E hoje, a percepção que eu tenho, me desculpe se eu estiver enganado, mas a percepção que eu tenho é de que a sociedade entende que, no geral, o garimpo ele é muito mais pernicioso do que vantajoso para o bem-estar da sociedade como um todo. Não, hoje o garimpo, ele é necessário, porque hoje Sim, mas eu estou falando assim, você me desculpe se eu não me expressei bem. Eu estou dizendo aquilo que as pessoas percebem, a percepção da sociedade. Isso, a percepção da sociedade, sim. Hoje acaba que, como o nosso mercado ele é muito sensível, né? A extração mineral ela é muito sensível, porque, querendo ou não, você já vai causar esse passivo. O que você extrai, você não recupera, você compensa. Então, a partir do momento que a população tem essa visão de compensação e hoje a gente tem uma regulação que deixa a desejar em questão desse monitoramento, acaba assim, a gente tendo na notícia só essa parte irregular. Então, o que a gente resolveu mostrar? Então, a Fênix resolveu mostrar que nós podemos trabalhar de forma regular, nós podemos fechar o controle e o monitoramento para cada vez mais nós termos passar essa segurança para a nossa comunidade, para o nosso cliente, que a extração do minério que a gente comercializa é de origem legal, documental e que respeita tanto a parte ambiental, social e principalmente de governança, que é atendendo à legislação. Pois vocês precisam resgatar isso.
Isso é um passivo que vocês têm, vocês precisam resgatar, porque ficou muito tempo calado, né? Assim como o agronegócio, vocês hoje estão mais ou menos parecidos com o agronegócio. O agronegócio, Sim. todo mundo acha que o agro é degradador, que o agro é isso. Existe agro e existe agro, a gente tem que saber separar. Assim como a questão também do garimpo. Mas no geral, Thalita, responde para mim, o que o cidadão fica pensando, eu sou um cidadão, e eu fico me perguntando, compensa do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, compensa explorar através de garimpo? Compensa? Eu não estou falando da questão financeira, dos investidores, não, eu estou falando do ponto de vista da sociedade. Compensa? Vale a pena? Vale a pena, porque hoje, se a gente pensar só aqui no estado do Mato Grosso, nós temos a Baixada Cuiabana, que ele é um exemplo, né, da garimpagem. A gente tem aí hoje Poconé, a gente tem Livramento, a gente tem essa região que são grandes produtores de ouro, de pequena e média mineração, e que hoje empregam muitas famílias. E que cidades também, não só pelo agro ou pela pecuária, mas que também se movimentam através da extração do minério. Então, compensa. O que precisa ser cada vez mais potencializado é isso. É mostrar essa regularidade que hoje existe no garimpo através das cooperativas, através dos licenciamentos ambientais, dos regimes de permissão de lavra, que hoje existe sim toda a regularidade. E quem está irregular, às vezes, ele não quer estar irregular. Então, a gente sempre fomenta a busca por uma cooperativa, para um garimpeiro se associar à cooperativa, para que sim possa vir para a legalidade, né? Mas a gente sabe que hoje a gente tem todo mundo no mesmo bolo. Sim. E isso é muito ruim. Eu te fiz a pergunta com os olhos da sociedade, de um cidadão. Agora eu vou te fazer uma pergunta com os olhos do empresário. Do ponto de vista de investimento, com todas essas dificuldades, com todos esses bloqueios que existem, com todo esse estigma de homem mau que existe por parte dos garimpos, dos garimpeiros, compensa para ele do ponto de vista de investimento também? Compensa. E principalmente a gente fala que quando a gente quer buscar esse caminho. Por exemplo, hoje no Mato Grosso, nós somos o 6º maior estado na produção de minério, né? E quando a gente fala do minério de ouro, só o Mato Grosso recolheu, só o Brasil em 2022 recolheu 7 bilhões de reais oriundo da compensação financeira de exploração mineral, que é o CEFEM. Só da compensação. Só da compensação. Isso não é o faturamento bruto. Não é o faturamento. Então, você imagina o faturamento. É só a compensação. 7 bilhões, só a compensação. E do regime, e o ouro, ele representa 5,8. E quando a gente fala do ouro, o estado do Mato Grosso, ele está em 3º lugar de compensação. Para Minas Gerais, que é o primeiro, é o maior, e o Pará. Uhum. E aí, para você entender na questão da concessão de lavra, que é o PJ, e a PLG, que é a pessoa física, hoje a gente recolheu 30% desse valor, ele está no garimpeiro. Então é necessário, porque hoje a gente precisa de um celular para se comunicar, hoje a gente precisa de um equipamento médico. Então, sim, é necessário e é vantajoso quando você busca a regularidade. O garimpo, ele ficou muito estigmatizado e a gente precisa entender, a gente precisa conhecer mais. Quando a gente forma um rótulo, quando a gente rotula aquilo ali, e muitas das vezes, olhando para o passado, no rótulo lá de trás, você tende a errar, você tende a ser injusto, você tende a cometer injustiças, né? O garimpo hoje é muito diferente do que foi no passado, né? Todo mundo tem a visão da Serra Pelada, né? A visão que se tem é essa. O garimpo lá tem uma casa de prostituição, lá tem o dono do garimpo que tem lá o supermercadinho, um mercadinho que
prende e vende do preço que quer o produto para o garimpeiro, ou seja, aprisiona ele indiretamente do ponto de vista econômico, financeiro, né? É essa visão que ainda se tem de garimpo no Brasil. Vocês têm uma missão muito importante de mudar isso. E é por isso que a gente se associa a parcerias para mostrar isso, porque hoje a gente tem municípios aqui que o hospital ele tem uma parte que é custeado pelos mineradores, pelas cooperativas. Nós temos projetos lindos de cooperativas na parte ambiental, tanto aqui no norte do estado, como também no norte do país. Então, nós precisamos dar voz e dar... E mostrar a realidade. Isso, porque não é a realidade de Serra Pelada. E aquilo que acontece de irregular em algum garimpo clandestino, alguma coisa, não retrata a realidade total. Não retrata a realidade total. E eu sempre digo isso, e quando a gente coloca todo mundo, quando a comunidade coloca todo mundo no mesmo bolo, a sociedade coloca todo mundo, então assim, nós somos afetados com isso. E aí quem está... tentando ou não, fazendo a diferença, e quem está buscando isso tem mais dificuldade de mostrar. Então a gente precisa de pessoas como você, que dá espaço para mostrar a nossa realidade, que é uma realidade produtiva, que é uma realidade que alimenta a família, que é uma realidade que compensa uma área ambiental, é uma realidade que vem de uma governança estruturada. Então a gente precisa sim de espaço e mostrar isso. Maravilha. Olha, eu fiquei muito surpreso, né, com a entrevista, porque eu não tinha ideia, não conhecia nenhuma mineradora que tivesse a coragem de enfrentar essa questão da sustentabilidade das práticas ESG. E eu quero conhecer mais. Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, uma matéria de cunho social que vocês desenvolveram recentemente aí, principalmente ali no Rio São Lourenço, na retirada de lixos, negócio de louco, né? Uma coisa, meu Deus do céu, daqui a pouquinho a gente vai mostrar isso. Daqui a pouco a gente mostra isso e que demonstra a responsabilidade do grupo e conhecer um pouco mais das iniciativas sustentáveis desenvolvidas pelo grupo FNX. Nós estamos aqui com a gerente de ESG do grupo FNX, Thalita Galvão, e você pode e deve participar através do 659-9691-2727. Você faz a sua pergunta através de mensagem de texto, é o nosso WhatsApp, mensagem de voz, ou se preferir, você pode ligar e bater um papo com a gente. Lembrando que tem sorteio, né, Simone? Vamos fazer sorteio no próximo bloco, é isso? Tem sorteio de R$ 1.200 em vale compras do Comper. Bem-vindo. Boa noite, Nofre. Essa questão do garimpo eu vejo como a atual questão da pesca. Por causa de alguns que fazem de forma errada, alguns veem como solução a proibição total. Precisamos separar o joio do trigo. Fiscalização é a chave para esse problema. Alain Pierre. Alain, você... Foi certeiro. Você é 10, cara. Não, mas ele acerta todo dia. Ele participa do programa todos os dias e só com participações certeiras. Prazer, Alain. Obrigado, viu? Continue assim, participando aqui do nosso programa. Gisele Rosa, do Novo Paraíso, bem-vinda, boa sorte. Olha, o sorteio é no próximo bloco, mas eu quero te dar uma dica. Estamos aqui ligadinhos no programa Nofre, aquilo que ocorreu em Paranaíta, onde, por causa do mercúrio lançado no rio, mataram milhares de peixes. Nós, como sociedade, só enxergamos desvantagem. Eu gostaria de saber quais os benefícios desse segmento para a sociedade. Quero participar do sorteio Valdemil de Moura, do 3 Barras. Eu já fiz essa pergunta, Valdemil, para saber, do ponto de vista da sociedade, se compensam os garimpos, né? Como eu disse, né? Hoje a gente precisa do minério de ouro para medicina, para nossa tecnologia. Então, hoje a gente não tem como hoje não
ter a mineração, mas sim podemos, através da fiscalização, através de iniciativas de inovação, de tecnologias, mudar esse cenário, né? E é que a degradação ao meio ambiente se diminua e que a gente consiga viver todo mundo em harmonia aí. A percepção da sociedade é de que a fiscalização é falha. Você que é da área, você acha que a fiscalização é falha? Tem muita gente operando de forma irregular ainda nesse mercado? Eu não falo que ela é falha. Eu falo que hoje ela não tem braço para atender toda a demanda. Ela não consegue atender. Então, cabe a nós também, da iniciativa privada, fomentar esse apoio. Então, hoje, quando a gente fala da parte de governança, do G de governança, então a gente tem que olhar tanto internamente quanto a questão da regularidade, a questão de aplicação da lei de prevenção de lavagem ao dinheiro, né? A lei anticorrupção, então a gente precisa ter essa adequação. Nós falamos também da instalação hoje de um compliance que ajuda na questão da regularidade minerária, ambiental, então como que, já que eu sou o primeiro adquirente, eu compro esse minério e comercializo ele, porque hoje a lei ela só me pede a ficha, que vai falar lá os dados do fornecedor, e ela me pede um documento de boa-fé, né? Que hoje já não é autodeclaratório. Então, hoje nós, lá na Fênix, a gente ampliou essa fiscalização. Então, hoje nós pedimos o lastro minerário e o lastro ambiental, que é o quê? É a documentação que regulamenta na Agência Nacional de Mineração essa área onde vai ser feita a extração e também a licença de operação emitida pelo órgão ambiental ou do estado ou do município em algumas regiões, que vai me falar como ele vai compensar essa extração. Então a gente amplia isso também. Thalita, eu acho assim que, é claro, eu não teria a menor pretensão de querer nem começar a desmistificar essa questão do garimpo em um programa de 1 hora, né? Não teria jamais essa pretensão, por mais que a gente se esforce em abordar tudo que pode, mas vocês precisam se dispor mais, é só uma dica, nós precisamos falar mais a respeito disso. Você quer resolver um problema, você fala sobre um problema, você divide isso, né? Você compartilha isso com o máximo de pessoas, com a sociedade, para que elas entendam realmente o que acontece. Eu tenho certeza que vocês têm essa noção, senão não estaria aqui nessa noite com a gente. E eu espero que vocês continuem nessa pegada, né? E nós estaremos sempre aqui à disposição para estarmos sempre discutindo isso. É muito certo o que você fala, nós somos convidados e a gente está buscando isso e a gente está entendendo que o governo também quer isso, que a população quer isso. Nós fomos convidados no encontro do Tribunal de Contas, que teve há poucos dias, para falar um painel sobre a pequena e média mineração. Então, como que é isso no estado? Porque a gente entende, nós somos uma empresa cuiabana. Então, nós nascemos aqui, nós queremos ficar aqui. Vocês não são chineses, não? Não, nós somos uma empresa que veio de Poconé. Nasceu em Poconé. O pessoal pensa que esse minerador é tudo chinês, a China já comprou tudo, os minérios do Brasil está tudo na mão da China já. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Mas é isso. Não, isso é outra coisa. Então, assim, nós vamos agora também, nós somos convidados a mostrar as boas práticas que nós estamos fazendo, né? Na COP 28, então em novembro nós vamos estar lá junto com as milhares de delegações do mundo, vai ser em Dubai. Então nós vamos lá falar sobre as nossas boas práticas e também falar sobre o nosso Pantanal. E a COP 30 está garantida em Manaus. Em Belém. Isso. Tá garantido. E é super importante ela vir para a gente poder mostrar também que o cenário do Brasil lá fora, quando a gente fala na parte ambiental, ele acaba ficando todo mundo junto. Sim. Então, trazer a COP para cá é uma forma da gente mostrar que não está assim, né? Eu acho que é o momento de você desmistificar, de você mostrar isso. Tanto na questão do minério, como também do agronegócio. Nós precisamos.
E o Brasil precisa trabalhar e trabalhar muito para se adequar ao máximo dentro daquilo que a comunidade internacional tem pedido, né? A União Europeia já baixou resoluções de que não vai mais importar produtos que não tenham uma origem certificada, se essa área não é desmatamento ilegal, se não é de trabalho análogo à escravidão, enfim, se não tem alguma irregularidade daquela proteína, seja ela animal ou vegetal, se tiver alguma irregularidade ou suspeita de irregularidade, eles não irão importar, não vai ter negócio. Então, as coisas estão apertando, meu amigo, as coisas estão se ajustando. E é também na questão da mineração, da mesma forma, não é isso? E a gente fala que a sustentabilidade, ela é isso. Ela é mostrar em ações e depois vem o ESG para valorar, para dar valor econômico a essas ações sem denegrir o meio ambiente, com práticas sustentáveis. Então, hoje, nós cavamos a nossa estratégia de sustentabilidade pautada em inovação tecnológica, onde a gente tem as parcerias, por exemplo, com a USP, com o setor de mineração da USP, para apoiar a iniciativa, para atender a Convenção de Minamata, por exemplo, com que é o ouro sem mercúrio. Então, hoje a gente apoia essa iniciativa da USP, que veio junto visitar as cooperativas, visitar as tecnologias. Então, hoje a gente já tem aqui na Baixada Cuiabana mineração de pequena escala com o processo de extração do ouro, de beneficiamento do ouro sem o mercúrio. Então, nós já temos aqui, é uma prática possível? real. É possível e é real. Então, hoje a gente tem isso aqui. Nós temos também a questão das ações contra mudanças climáticas. Então, olhar para como que a nossa empresa está em relação à eficiência energética, como a gente está em relação à poluição, à emissão de gás de efeito estufa. Então, a sustentabilidade é isso, é você olhar como um todo, é o respeito às pessoas. Então, eu fechar parceria com fornecedores que são responsáveis em relação aos direitos humanos, né? E também na questão da preservação ambiental. Então, hoje lá a gente atua com uma linha onde nós temos uma premissa que áreas de unidades de conservação, reserva legal, áreas indígenas, e nem na proximidade dela a gente não comercializa esse minério. Bom, no próximo bloco a gente vai mostrar aqui uma iniciativa na prática do grupo FNX em relação à preservação ambiental e também a questão social, porque também aquilo ali, né, tem ligação direta com a questão social da população ribeirinha que vive por ali, principalmente. De volta com o nosso Cidadão Sustentável. Você já sabe, dentro do nosso movimento cidadão, sempre às sextas-feiras, o tema é a sustentabilidade. E hoje estamos recebendo aqui Thalita Galvão, que é gerente de ESG do grupo FNX e Fênix DTVM. Thalita, eu estava vendo um vídeo hoje, né? Eu fiquei realmente bastante impactado, impressionado com aquele vídeo, um projeto chamado Vida que Flui. Fala um pouquinho desse projeto para a gente. Esse projeto surgiu quando a gente começou a falar da região do entorno do Rio São Lourenço, que é uma região bem remota, né? O acesso é só a barco mesmo, e aí a gente viu a quantidade de lixo, de resíduo que está correndo ali naquele rio. E qual mediação? Depois para baixo de Rondonópolis, de Jaciara? Isso, ele está ali bem, é uma divisa entre Barão de Melgaço, ele fica ali, isso, naquela região. Muito pouca gente sabe, mas Barão de Melgaço faz divisa territorial com Rondonópolis. Com Rondonópolis, isso é bem naquela região. Aí tem Jaciara, tem Jucimeira ali, tem isso mesmo. Ali. Então, quando a gente ficou sabendo, aquela região, que o Rio São Lourenço é uma região que fala, a comunidade ali é a comunidade Pirigara. E aí, quando a gente ficou sabendo, a gente falou, não, vamos lá, vamos dar uma olhada. Então, nós fizemos a primeira visita, a gente fez um diagnóstico e a gente ficou... Tem garimpo por aí por perto? Não, mas a gente atua... A gente sabe que Poconé, ali, Livramento, ela é uma região... Está dentro da bacia do São Lourenço. Né, é mineradora, então daí de pequena escala. E a gente foi para lá, quando a gente chegou lá, a gente ficou... Eu fiquei triste, essa foi a real palavra, o sentimento, porque
Quando a gente vê uma ilha de lixo, Ilha de lixo formada no meio do rio onde jacaré, onde as aves pousam, tuiú, e fazem o descanso ali. Então, Vamos ver, vamos ver junto esse vídeo? Vamos sim. Pô, gostei muito. Põe na tela pra gente, por favor. O projeto Vida que Flui surgiu de uma conversa sobre a situação dos rios Cuiabá e São Lourenço, lá na comunidade Pirigara, no Pantanal, um ponto turístico e que está sendo poluído com os lixos provenientes dos municípios vizinhos. Após essa conversa, decidimos agir e tiramos o projeto do papel. Daí é você A primeira etapa foi visitar as comunidades ribeirinhas que vivem às margens desses rios e analisar e diagnosticar a real situação. E nós nos deparamos com uma triste realidade. Mas o rio que passa aqui é o São Lourenço, então ele vem lá de cima. Mas é muito lixo de trancar o rio mesmo. Tudo joga no rio como se o rio fosse depósito de lixo, né? Tudo isso acaba desviando o curso natural e invadindo várias casas com essas águas desviadas. Aqui foi o seguinte, ano passado começou que tamparam um aterro por lá de lá, né? Tamparam, aí já arrombou a boca para cá. Né? Daí já começou a afundar, ano passado para cá já foi afundar, né? Começou a fazer lixeada, começou a rodar, não acabou de tancar o rio, acabou de acabar com tudo. Tá? Esse aqui não foi só o rio que afundaram aqui, já afundou mais dentro e vai afundar mais povo ainda aí ano que vem. Descansaram aquela outra casa de lá, a DT, ela tá com água, tá uns 60 centímetros dentro dele. Nós nos sensibilizamos com essas pessoas e iniciamos a ação da coleta, a remoção desses resíduos. Ela é uma remoção bem difícil, devido ao acesso ser apenas por barco, além do trabalho ser totalmente manual. Glória a Deus agora com essa empresa Fênix que caiu do céu. Eu digo assim, acho que foi mandado por Deus para nos ajudar a limpar. Porque sozinho o pantaneiro não ia conseguir, nunca. Então a gente vai fazer a cadeia completa, né, da destinação desse resíduo, a coleta e a destinação final. Então agora esses resíduos estão vindo do Pantanal aqui para Cuiabá, vão ser recebidos por uma cooperativa. A gente está muito agradecido do Grupo Fênix que está oferecendo esse material para a gente. Muito obrigado, de coração. E a gente recicla papelão, garrafa PET, que boa, vidro, cobre, ferro, alumínio, tudo. A gente recicla de tudo um pouco. Você imagina, porque os animais, né, toda a fauna, né, de lá, ela nasceu num habitat natural, sem nada de objetos estranhos, né? Porque tudo que vocês trouxeram para cá é material estranho para eles lá. Ali é o jacaré que morde uma sacola, morde uma garrafa, se corta no vidro. Então é assustador ver uma quantidade de material dessa sendo tirada diretamente do rio. Então
Então é preocupante, sim, e eu espero que o trabalho de vocês inspirem, né, novas parcerias e outras pessoas a buscarem um trabalho igual aos seus, que é lindo, é bonito de ver e é disso que a gente precisa. Eu gostaria de agradecer a Fênix pela iniciativa. A iniciativa é memorável e eu espero sim que a gente continue esse trabalho. Agradeço a vocês pela parceria, pela preocupação, antes de tudo, pela preocupação com o meio ambiente. O que dá de transparecer é que a preocupação de vocês com o meio ambiente seria, se não fôssemos nós, seria outro parceiro, porque vocês já plantaram essa ideia dentro do grupo. Em apenas 2 semanas, conseguimos retirar mais de 14 toneladas de resíduos recicláveis de dentro desses rios. Assim, nós conseguimos atingir o nosso objetivo principal, que era a coleta, e também conscientizar as pessoas sobre a utilização responsável dos recursos naturais e a destinação correta dos resíduos que geramos. Afinal, a conservação dos nossos rios, da fauna e da flora, e principalmente desse bioma único que é o Pantanal, depende de todos nós. Parabéns! Iniciativas como essas devem ser mostradas mais para a sociedade, viu, Thalita? Eu fico muito feliz. O nosso objetivo pegou no pesado, né, você? Foi. E o nosso objetivo inicial foi cumprido, que foi retirar essa. E foi a primeira vez sem um planejamento mais aprofundado, foi na mão mesmo. 14 toneladas em 2 semanas. Em quantas pessoas vocês estavam, meu Deus? Em 5 pessoas. Poxa. E a comunidade, 5 pessoas somente para esse trabalho, né, que se prontificaram e foram para esse trabalho. E a comunidade ribeirinha, no tempo, elas, enquanto eles sobrevivem de coleta de iscas, né, para a venda, a comercialização. Então, no tempo que eles não estavam em atividade, eles apoiavam também Estavam 5 pessoas em um barco, naquele barco. Isso. Aí, de um barco. E vocês conseguiram arrancar 14 toneladas de lixo em 2 semanas. Isso. E aí, de um barco de 40... O motor de 40. O motor de 40 HP. Nós levávamos... Em um barco de 6 metros, aquele barco que Isso. Aí nós levávamos para essa região onde tinha os bags aqui. Uhum. E aí daqui nós tínhamos um toque-toque. Aí levávamos isso para uma balsa. Quando o pessoal que estava com a lancha passava, eles ajudavam também, não? Tinha mais... Pergunta difícil, precisa responder. E aí a gente conseguiu trabalhar com a comunidade também. O que é isso aqui, esse tambor? Volta, será que tem como voltar? Você estava falando que esse tambor aí era um tambor cheio de fertilizante. Isso, lacrado. Lacrado? Estava cheio de fertilizante? Sim, cheio. Tanto que... Jogado no rio? Isso. Quando a gente foi fazer o diagnóstico, a gente achou muita garrafa PET, muito vidro. E aí nós levamos EPIs para esse tipo de material. Sim. E de repente, quando a gente começou a ver o tanto de embalagens... E a gente sabe que funciona tão bem hoje no país, né, a logística reversa das embalagens de agrotóxicos, mas é assim, quando a gente começou, se você voltar aqui também tem outro. Fogão, aqui, ó, olha o tanto de embalagem. Olha, e aí a gente teve que mudar o EPI dos colaboradores lá que estavam com a gente, porque a gente estava expondo eles também. Então, se a gente está expondo, quem está coletando, você imagina... Isso é capacetes? Capacetes. Nossa. Nós contamos até 30, depois a gente parou de contar. Caramba. E não foi difícil, não foi nada difícil encontrar esse tanto de lixo? Não foi. Infelizmente não foi. Não tiveram que se esforçar muito, não. Não, é só andar ali pelo rio. E o ponto mais preocupante foi em maio essa nossa ação, então ainda estava no período chuvoso, né? E aí, quando o rio, as águas encontram a barreira, que estão os resíduos, o lixo ali, ela desvia. E aí muda o comportamento do curso do rio e ele invade casas. E aí o que acontece? Para que a inundação não aconteça, acaba também, que aí é uma outra situação que a gente chamou a atenção, que eles fazem o assoreamento, as barreiras de contenção, né? Vamos fazer ali. E aí também é ruim. Pois é. Agora, vocês viram isso aí? Esse tipo de lixo, 14 toneladas, são aquele lixo visível.
aquilo que você consegue enxergar, que está na flor da água, ou então um pouco submerso, um pouco para fora, né? Isso. Agora o que Imagina desceu, que tem embaixo da água. o que desceu a gente não conseguiu. Imagine no barranco, no leito do rio. O que tem? Nós tínhamos uma geladeira. Ó, tinha uma geladeira aqui, pra você ter ideia. E olha, ela estava para cima da flor da água, uma Isso. parte dela. Se ela não desceu, é porque tem outros lixos lá embaixo que não deixaram ela descer, só para você ter uma ideia. Isso, pode ser. Se você fizer um trabalho ali, olha, a irresponsabilidade nossa, minha, sua, de todos nós, e principalmente dos nossos governantes, ela é muito grande. Isso, e aí com esse projeto nós protocolamos essas imagens, esse vídeo no Tribunal de Contas e com o apoio deles, eles também foram com a gente e agora a gente vai para o segundo passo, que é... Tem uma história, né? Isso. Histórico a respeito disso. Bom, enquanto o pessoal tenta falar com a Mônica, fala pra gente aí um pouco mais, Thalita, quais são as próximas etapas, o que vocês pretendem fazer em relação a essa questão tão importante das práticas ESG dentro da empresa? Agora a gente vai lançar, até o início do próximo mês, o projeto, o edital Fênix de projetos incentivados. Então, nos municípios onde a gente tem os nossos postos de compra de ouro, né? Nós vamos abrir esse edital para que as organizações que tenham projetos para apoiar ou atender a comunidade submeta através da lei de incentivo, tanto ao esporte, tanto a lei do bem, quanto a lei de apoio à cultura, e que submeta esses projetos para que a gente possa também apoiar e fazer parte dessa mudança, né, nessas comunidades. São projetos voltados para questões ambientais. Também, ambiental, cultural, e esporte, lazer, e inovação e tecnologia. Inovação e tecnologia. Isso. E vocês hoje têm, como é que é chamado? Você falou que são pontos de coleta ou de Os postos de compra de ouro. compras de ouro. Isso. Quantos municípios? Nós hoje estamos aqui na Baixada Cuiabana, no norte do estado, em mais de 20 municípios. Mais de 20 municípios. Isso. Certo. Em sete estados. E aí, e não só apenas em Mato Grosso. Não. 7 estados. Isso, nos estados onde nós temos essa atividade. Tá certo. De volta com o nosso Cidadão Sustentável, já são 22 horas e 53 minutos. Se eu ligar para a Mônica aqui, senão eu não consigo falar com ela. Vamos lá, vamos ligar aqui de WhatsApp. Ela sempre participa por vídeo, né? Ela manda vídeo. Agora ela está me chamando. Agora sim. Já foi uma. Isso. 2 toques. 3 toques. 4 toques. 5 toques. Não deu, não deu. Acumulou. Mas é bom acumular, não é? Dá uma graninha a mais. Dá uma graninha a mais, quem sabe. 1.800 na sexta-feira. É isso aí. Então, olha, combinado, pessoal? Todos os que já estão com as suas selfies aqui já estarão concorrendo na próxima sexta-feira a R$ 1.800. Tem perguntas aí na tela, Simone? Tem perguntas para a Thalita aí? Vamos colocar aí, vamos priorizar a participação dos nossos telespectadores aqui dentro do nosso Cidadão Sustentável. Olha, muito boa matéria, quero participar do sorteio. Já participou e não ganhou, e a pessoa que foi sorteada não atendeu, e o prêmio está acumulado para sexta-feira que vem, beleza? R$ 1.800, hein, moçada? Semana que vem é R$ 1.800. Boa noite, preciso do contato do Matheus Borges, coach. Ah, Simone, você passa para ele depois, tá? O Matheus esteve aqui ontem, sucesso a entrevista dele aqui, né? Fico lisonjeado com sua consideração, parabéns ao grupo por essa ação, ganharam meu respeito.
Quem que é? O Alain Pierre. Alain, não precisa ficar lisonjeado não, rapaz. Não precisa não. Você merece isso, você sempre está nos ajudando e sempre com participações e intervenções muito importantes. Thalita, falando um pouco mais sobre todo esse trabalho de vocês, como é que é feito? Eu tenho uma curiosidade, se você me permite. Esse dia a gente estava conversando, né? E aí o pessoal falou assim, esse negócio de garimpo aí, alguém sabe como é que é retirado o ouro do garimpo? Aí um perguntou, deve ser de avião, pô. Pista clandestina. Só Deus sabe para onde que vai. Aí o outro, não sei o quê. E o governo sabe quanto foi retirado de ouro desse garimpo? Não sabe nada. Conversa de bar e tal. É o que eu falo, da percepção que é a visão, né? A percepção que a sociedade tem. Aí eu fico me perguntando, puxa vida, tem carro forte para transportar dinheiro de banco para banco, não sei daqui, não sei dali. Por que os garimpos não usam carro forte para tirar as bases de ouro? E noticiar isso, mostrar isso, por exemplo, pega um carro forte, contrata uma empresa de transporte de valores, né? Tira esse ouro. Como é que é feito isso? Isso é outro estigma que a gente tem que começar a enfrentar isso. Isso, a gente precisa primeiro tirar o estigma que o transporte de ouro é feito em barras, né? Em grandes quantidades. Só pensa que é tudo transformado em barra, aquela barrinha lá de 1 quilo. Mas hoje, a partir do momento que a gente adquire esse minério, nós fazemos o nosso transporte através, sim, de empresas reguladas e transporte de valores. Então, é feito como é feito com dinheiro. E essa empresa de valores vai lá no garimpo buscar? Não, hoje o garimpeiro ele vai até o nosso posto de compra com o material, com a nota, e lá a gente faz toda a documentação fiscal que regula essa compra. Então vocês não garimpam diretamente? Não, nós somos uma comercializadora. Isso, nós somos uma comercializadora. Então, tá vendo só? Eu estou falando que tem que voltar mais vezes aqui, nós ficamos será aqui quase prazer. 1 hora. Ficamos aqui quase 1 hora e eu achando que vocês trabalhavam diretamente. Nós somos nós somos o primeiro adquirente desse ouro, oriundo do garimpeiro, né? Do pequeno minerador, da produção artesanal. Vocês sabem a origem, vocês sabem de onde que vem esse ouro, quem que é. E como que a gente fala dessa origem? Hoje existem documentos fiscais, que é a nota de transporte, a nota de aquisição, nota fiscal de aquisição e a nota de pagamento desse ouro, né? Então, e a partir do dia 3 de julho, toda essa documentação vai ser resumida na nota fiscal eletrônica, que aí é um ganho muito grande para a gente, porque os controles e os monitoramentos vão ser muito mais rápidos. Então, hoje tem um recibo. Então, toda essa documentação, ela garante a rastreabilidade desse minério. Mas tem muita gente também que compra ouro. Você chega no centro de Cuiabá e compra-se ouro. Sei o quê. Que é o ouro reciclável, né? É o ouro reciclável. Mas eles também compram ouro bruto, não compram? Aqui Se o camarada chegar lá, por exemplo, qual que é a diferença de um garimpeiro, por exemplo? O cara garimpou lá em Poconé, aí veio para Cuiabá e chegou ali no centro, aí tem aqueles prédios antigos, compra-se ouro, não sei o que e tal. Qual que é a diferença para ele vender ali ou vender para vocês? Hoje, a segurança jurídica, o garimpeiro, de regime de PLG, ele só pode comercializar com uma DTVM, que ela é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, que é autorizada a realizar a primeira compra desse ouro. Tudo fora disso é ilegal. Tudo fora disso é ilegal. Então, hoje, nós respondemos a várias resoluções do Banco Central, ao regime de monitoramento regulatório do Banco Central. Quem legalizar tudo isso são vocês. Somos nós. Então, nós apoiamos tanto as cooperativas, nós temos postos de compra de ouro regulado para ter esse controle. Precisamos falar mais vezes. Estou parecendo cansativo aqui, mas você vai ter que nos aguentar. Nós vamos te incomodar muito, você e tantos outros que com certeza poderão
esclarecer, elucidar cada vez mais essa questão do garimpo. Nós precisamos desmistificar isso, a gente precisa mostrar a cara. Isso mesmo, e será um prazer sempre vir aqui para a gente compartilhar. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Orivone Dias, lá de Campo Novo do Parecis, conosco aqui, né, Orione? Obrigado, Orivone, um abraço, obrigado pela audiência. Thalita, foi um prazer, uma honra ter com a gente. Volte sempre, minha amiga. E estamos só no começo de um resgate aí para a gente mostrar aí o valor realmente da questão do garimpo de minérios do estado de Mato Grosso. Isso, é um prazer muito grande estar aqui para falar das práticas sustentáveis relacionadas ao garimpo e também estamos abertos para voltar para falar sempre desse assunto. Maravilha. Você que nos deu o carinho da sua audiência, nosso muito obrigado. Um excelente final de semana e a gente se vê no domingo, se Deus quiser, às 10 da noite, no nosso Ponto de Vista.